Mas, senhor presidente, eu queria registrar neste plenário, na semana passada, juntamente com o senador Inácio Arruda, estive em Medellín, na Colômbia, representando o Senado no 7º Fórum Urbano Mundial, organizado pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, ONU Habitat, principal conferência global sobre questões urbanas. O tema deste ano foi Patrimônio Urbano em Desenvolvimento, Cidades para a Vida. Tínhamos lá, eu e o senador Inácio representando o Senado Federal e um único deputado, o deputado Zezé Ribeiro, deputado pelo Estado da Bahia, urbanista, arquiteto, com a longa carreira relacionada com planejamento urbano, presente representando o Parlamento Brasileiro. Aliás, essa presença pequena do ambiente político brasileiro, especialmente o Parlamento Nacional, mas os parlamentos estaduais, me chamou muita atenção, porque justamente uma frase lá na conferência em Medellín sintetizava, na minha opinião, esse debate sobre o desenvolvimento das cidades no mundo. Dizia esta faixa lá que a luta por um futuro mais sustentável se ganhará ou se perderá nas cidades. O Brasil tem a maioria da sua população já hoje morando nas cidades, especialmente nos grandes centros urbanos. A vida nas grandes cidades brasileiras, notadamente São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, a terceira maior cidade, capital do Brasil, é uma demonstração que há razões para nos preocuparmos com a qualidade de vida nestas grandes cidades. As obras definidas como obras prioritárias para a Copa do Mundo, que passavam pela construção de arenas, reformas de aeroportos, portos, mas especialmente, e essa foi uma das razões do debate em junho passado, o chamado legado da mobilidade urbana, que se atrasou muito entre as obras a serem apresentadas para a Copa, e provavelmente nós não teremos, na maioria das cidades brasileiras, as obras de mobilidade urbana completas até a Copa do Mundo. Elas dão o tom das dificuldades que temos hoje em pensar as grandes cidades brasileiras. Do outro lado, as notícias nos jornais, nos meios de comunicação, nos jornais falados e escritos, também dão conta dessa dificuldade, mostrando até mesmo uma análise de que as UPPs já estariam sendo um modelo superado como modelo de transformação da segurança pública nas áreas conflagradas e disputadas entre os poderes públicos municipais e estaduais e o narcotráfico. E é justamente nesse quadro onde as grandes cidades brasileiras, médias cidades brasileiras, explodem em busca de alcançar uma melhor qualidade de vida, envolvida com dificuldades de transportes urbanos, de massa, com dificuldades de mobilidade e acessibilidade de diversas naturezas, com a insegurança marcando a vida nas grandes cidades, volto a dizer, nos médios e até nos pequenos centros urbanos do Brasil, que esta conferência acontece
mais ou menos sem a participação do Brasil. O Brasil esteve presente, o governo brasileiro esteve presente, na minha opinião, de forma muito discreta. Não esteve, por exemplo, lá a Caixa Econômica Federal, grande financiadora dos projetos urbanos desse país, do Minha Casa Minha Vida, como uma grande experiência, ou uma experiência a ser debatida, de modelo de habitação popular, no momento em que o mundo inteiro se reúne, ou se reuniu, para debater suas experiências de financiamento, de experiências de inclusão social, de moradia popular, de mobilidade urbana, de sustentabilidade ambiental, de educação, de saúde, de segurança pública. A cidade de Medellín foi escolhida por ser considerada como exemplo internacional em transformações urbanas, por meio de práticas de urbanismo social. Medellín conseguiu atender suas comunidades mais vulneráveis com soluções para a mobilidade e acessibilidade, um governo mais inclusivo, educação de qualidade, além de recuperar espaços públicos e áreas verdes. Para dar uma ideia da grandeza do evento, o Fórum reuniu mais de 25 mil participantes de 164 países. Estiveram presentes representantes governamentais e da sociedade civil, parlamentares, universidades, empresários, imprensa, agências das Nações Unidas e outras organizações internacionais. Foram convidados 140 especialistas internacionais de mais de 100 instituições que participaram de cerca de 500 eventos voltados à apresentação de soluções para os desafios que as cidades enfrentam. Portanto, senhor presidente, um espaço extremamente importante, principalmente quando ele ocorre na América Latina, numa cidade menor do que Salvador, pouco menor do que Salvador, com 2 milhões e poucos mil habitantes. Uma cidade que, pelo menos na minha juventude, era registro, é conhecida internacionalmente, não pelo nome da cidade, que vinha acompanhado de uma palavra anterior de cartel de Medellín. Medellín era conhecido por lá estar organizado o tráfico internacional de narcotráficos, o tráfico de drogas. A figura de Pablo Escobar era tão conhecida quanto o nome da cidade de Medellín. E o que nós assistimos, que debatemos, que visitamos, que conhecemos em Medellín, foi uma transformação extraordinária, com intervenções urbanas, com a integração num sistema de transporte que começa se inspirando no BRT de Curitiba, mas que vai mais além para uma integração entre o sistema de BRT com o sistema de metrô, com uma tarifa única e barata, integrada também ao sistema de teleféricos, que leva mais de 30 mil pessoas diariamente nesse sistema. Então, o que nós assistimos em Medellín, até pelas características sociais, econômicas do país e da cidade, tem tudo a ver com as cidades brasileiras, com os médios centros brasileiros, e tem tudo a ver com os desafios do Brasil. O Senado Federal, como representante da Federação dos Estados Brasileiros, afinal, não podemos passar ao largo desse debate. E a Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, através da subcomissão que discute a infraestrutura urbana, esteve presente. Nós vamos ter a oportunidade, senhor presidente, de detalhar mais essa experiência. Mas o que me chamou... Darei a parte. Eu gostaria, eu sei que o tempo de Vossa Excelência está praticamente se encerrando, mas Vossa Excelência, a senadora Alice da Mata, traz uma novidade, de um certo modo, enorme até para nós brasileiros, para muita gente,
que sempre imperava mesmo essa ideia de que Medellín até era meio proibido de ir lá. Falta de segurança, um problema sério, as pessoas iam a Bogotá, etc. e tal. Em Medellín, vamos, não pude até lá de ônibus, muitas vezes não, vamos resistir, porque é perigoso, perigoso. E eis que nessa missão que Vossa Excelência vai a Medellín, o que é a transformação, o que é a educação, o que é a vontade. Uma cidade agora com uma mobilidade, com a transparência, o que é o esforço, o que é transformar, o que é a resiliência de reconstruir, eu diria, no bom sentido, moralmente, da formação das pessoas no conjunto, uma cidade que hoje já vai lá para os seus 2,5 milhões de habitantes, se não mais, tá? É respeitada não só nas Américas, mas no mundo, quer dizer, cobiçada, mas Medellín hoje, sob um outro aspecto. Como é bonito isso, e a boa notícia que Vossa Excelência vem dar ao Senado, ao Brasil, dessa ida de Vossa Excelência lá, e trazer essas informações a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Quero, para finalizar, dizer que Medellín tem muito da realidade do Rio de Janeiro, Medellín tem muito da realidade de Salvador, Medellín tem muito da realidade das cidades brasileiras. E, portanto, pensar política pública de segurança para este país não pode deixar de levar em conta aquela experiência. Nós fomos observar, por exemplo, a formação da polícia, que é única e nacional na Colômbia, e que ali desenvolve um projeto específico de organização, de fiscalização por quadrante, permitindo um novo tipo, intenso tipo de policiamento naquela cidade. Nós podemos verificar a alavanca da educação num projeto daquele. Medellín é uma cidade com cerca de 20 universidades. É uma cidade universitária hoje. É uma cidade deste tamanho que tem uma rede de bibliotecas públicas, de 30 bibliotecas públicas, sendo 5 bibliotecas chamadas Bibliotecas Parque, que são verdadeiros centros educacionais e culturais. Voltarei, portanto, senhor presidente, em outra oportunidade a discutir essa questão. Mas não poderia deixar de, visitando aquela cidade e aquele país, em nome do Senado Federal, de registrar a minha impressão e a importância daquele evento para que nós possamos debater, refletir sobre a experiência de Medellín, acreditando no futuro das cidades brasileiras. Obrigada.